Essa conferência ela faz parte do processo de revitalização e reformulação que a gente está fazendo com o programa Habilidade Social. Esse é um programa que eu gosto muito, eu acho que só perde mesmo pro programa Despertamento, que tem um significado muito forte para mim, mas a habilidade social é um material de treinamento que eu adorei fazer, estou adorando reformular, fazer a comunidade, fazer o fórum, está sendo muito legal. E isso faz parte de uma série de conferências também sobre esses temas. E o primeiro módulo do curso é justamente essa questão da ansiedade social, lidar com essa ansiedade social. E eu vou falar para vocês de alguns conceitos básicos que a gente precisa entender toda vez que a gente for falar de habilidade social, dinâmica social, desenvolvimento, conversação, networking, que faz parte muito desse processo também. A gente precisa entender dois princípios fundamentais da comunicação. Muito importante. Primeira coisa, é impossível não comunicar. É impossível não comunicar. Modo, se eu ficar calado, o modo como você está calado, ou o fato de você estar calado, tem um significado, ou comunica algo. É como aquela história da esposa ou da namorada que fala pro cara que tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas a cara que ela faz de tá tudo bem, você já sabe que não tá tudo bem. Ou então aquela pessoa que normalmente é muito falante e de repente ela fica calada, não fala nada. Aí daqui a pouco você pergunta, por que você está em silêncio? Quer dizer, as pessoas elas começam a conhecer as reações dos outros. Aí tem pessoas que usam isso, né? Principalmente as pessoas da família, elas já sabem que se ela ficar do teu lado com uma determinada cara, você vai ter uma reação. Então, raramente a comunicação que a gente realmente quer fazer está nas palavras. Na maior parte das vezes, a comunicação que a gente pretende levar adiante para as pessoas está além das palavras, está nas expressões, está no modo como a gente fala ou no modo como a gente não fala também. Isso aí é um fator muito importante. Então entenda, é impossível não se comunicar. É impossível, eu não quero me comunicar, não tem como. Não, mas se eu entrar no lugar e passar direto, a sua roupa diz algo sobre você. A maneira como está o teu cabelo, a maneira como está cuidada a tua pele ou não está cuidada, tudo basicamente em você comunica algo. Então entenda, é impossível não comunicar. Então, algumas pessoas têm uma visão assim, não, eu não ligo para nada disso, eu sou um cara desleixado mesmo, eu sou tipo um Dr. House e tal. Mas ser tipo um Dr. House é um modelo de comunicação também. É um modelo que quer dizer assim, eu nem ligo para você, mas eu preciso ficar dizendo toda hora que eu não ligo para você. Então, é impossível não comunicar. Então, entendendo isso, você começa a prestar mais atenção em algumas das coisas que você faz ou não faz, pensando que elas são inócuas. Por que eu digo isso, gente? Isso tem muito a ver com a conferência de ontem sobre poder pessoal. Se você não assistiu, entra no site sejaexcelente.com/poder-pessoal. Ou Seja Excelente, você vai ver lá nos artigos, está lá a conferência. Porque é importante você entender que muito mais do que você imagina na tua vida é você mesmo que cria. As situações que você vive. E quando você começa a entender o domínio da comunicação, os teus resultados na vida, eles mudam quase que milagrosamente. Quando você começa a dominar efetivamente uma comunicação. E você não precisa ser um comunicador de excelência, não, se você tiver consciência aí de boa parte das coisas que você comunica no dia a dia, você já muda a tua vida completamente. Porque tudo na nossa vida é relacionamento. Em qualquer nível, tudo é relacionamento. Então, tenha em mente, é impossível não se comunicar. Você está sempre se comunicando. E o segundo princípio foi uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos em que eu fui professor de física. E depois eu trouxe isso quando eu me tornei líder em marketing multinível e quando eu comecei a trabalhar com programação neurolinguística e tecnologias da mente diretamente. É uma cultura muito forte, principalmente no pré-vestibular, onde eu trabalhei muitos anos, de que eu, como professor, eu tenho que ser um bom professor. Eu preciso explicar direito, o cara tem que entender. Não adianta eu chegar lá, dar a minha aula do jeito que eu sei fazer e tal. Os alunos não entendem, e aí eu digo assim, não, mas é porque esses alunos
são burros. Não existe isso. Isso não existe. Não existe ficar falando que o outro... Expliquei tudo para essa mulher, mas ela é muito burra. Isso não existe. Na vida real, no mundo do alto desempenho, no mundo da excelência, isso não existe. Você se responsabiliza pelo resultado. Você explicou, a pessoa não entendeu, cabe a você, se te interessa aquele relacionamento, se te interessa ser uma pessoa de excelência, se te interessa ter resultado real na tua vida, cabe a você agora tentar explicar de outro jeito. Mudar a maneira como você está falando. Não adianta jogar a culpa nos caras. Eu vi muitos professores que de repente não estavam preparados ainda, ou não tinham mesmo chamado, não tinham vocação para aquele troço. O cara entrava na sala de aula, dava uma aula mais ou menos meio forreca, e depois ficava dizendo que o aluno é burro. Não, mas os caras não entendem porque o aluno é burro. O aluno hoje em dia é muito fraco. Eu ouvia muitos caras dizendo isso. E pouco tempo depois eu vi o cara perder o emprego. Era isso que acontecia. É um meio, esse meio que eu trabalhei, principalmente para vestibular, é um meio de profissionalismo. O cara tem que ser bom, não adianta. Tem que entrar, tem que dar uma aula boa, tem que se divertir e o moleque tem que aprender. Ele tem que sair dali com conhecimento, sabendo resolver problema, dar uma aula de física. Então isso deu uma expertise para mim em explicar coisas complicadas. Então não adianta. A resposta que a pessoa... Você vai falar com uma pessoa e você tem uma boa intenção. Isso acontece muito na vida da gente. Tá? O cara tem uma esposa, ou ele tem uma namorada, ou tem aquela pessoa que é muito importante para ele, e ele vai falar um assunto delicado. E aí ele fala e a intenção dele é legal, mas o assunto é delicado, e aí ele fala de um jeito, ela se ofende, começa uma briga e tal. Existem duas coisas que podem ser feitas. Ou o cara vai dizer assim, não adianta, essa mulher não quer entender, não. Ou o cara vai tentar explicar de outro jeito. Mas se esse sujeito ama essa mulher ou essa pessoa o suficiente e quer que a relação continue, ele vai ter que dar um jeito de resolver o mal entendido. Esse é um fato. Não adianta dizer que ela é burra, que ela é isso, que ela é aquilo. Não tem jeito. Se ele quer que a relação continue, né? E grande parte dos problemas que as pessoas têm em questões sociais é justamente isso. A pessoa não está muito disposta a assumir a responsabilidade pela comunicação. Ela não está muito disposta a se desenvolver nessa área. Então é muito importante ter em mente. Não adianta. Você vai se comunicar, ainda que você fique calado. E o que as pessoas estão entendendo é o que a tua comunicação está dizendo para elas. Não adianta ficar dizendo que os outros são burros, que os outros te odeiam, que o mundo inteiro é contra você. Né? Se você fica o mundo inteiro contra você, você morre miserável, sozinho, virgem e numa situação horrível. Então, não adianta isso. Não adianta ficar dando desculpa, é entender, se responsabilizar pela tua comunicação. Então, ontem mesmo, uma pessoa veio conversar comigo e me falou sobre um relacionamento e tal. E essa moça falou assim, não, mas esse cara ele é muito tímido e ele não toma iniciativa em nada e não sei o que. Eu falei, beleza, mas você gosta dele desse jeito? Aí ela falou, eu gosto. Então, bom, então você vai ter que tomar as iniciativas, já que ele não toma. Então, acho que ela estava tentando dar um jeito de transformar o cara, mas a verdade é que a única pessoa que você tem controle nesse mundo é você mesmo. Então, falei, tu gosta desse cara? Eu gosto. Então, você que vai ter que dar um jeito de alterar isso. Ele não é do tipo que você vai ficar tentando convencer ele de que ele tem que ser diferente e tal. Não, isso não é a fórmula. A fórmula é você mudar primeiro. E aí as coisas vão mudar depois, né? Como consequência disso. Então, você precisa ter esses princípios em mente. Só de trazer isso à consciência, muita coisa já muda. Agora, quando a gente fala no contexto do programa de treinamento habilidade social, no contexto aqui do nosso material de treinamento, no conceito desse trabalho de social skills que a gente desenvolve, né, o que está implicado, o que está envolvido na questão da habilidade social? Primeiro, conversação. A ideia é que você aprenda as habilidades básicas, na parte básica, né, no nível básico, que você aprenda habilidades básicas de conversação, como é que inicia uma conversa, como é que mantém, como é que fecha a conversa de uma maneira
apropriada. Eu costumo dizer que as pessoas não iniciam uma conversa com alguém simplesmente porque elas acreditam que não vão conseguir manter a conversa depois. Você já viu aquela situação em que você começa a falar com a pessoa, tá tudo bem, de repente você fica sem assunto. É uma conversa muito importante, é uma pessoa em quem você tem uma expectativa emocional, ou não importa. E aí de repente fica aquela ansiedade. Pô, preciso falar alguma coisa, não tem assunto, não sei o que falar. E fica aquele clima, e um olha para a cara do outro. Isso gera uma ansiedade, isso gera um desconforto. Então, eu acredito sinceramente que uma pessoa que aprende algumas habilidades básicas não precisa se tornar o conversacional da galera, não é isso, não, mas se você aprender algumas habilidades básicas para iniciar, para manter e encerrar uma conversação, boa parte da ansiedade vai embora. Simplesmente porque você tem mais segurança que você vai saber levar aquilo mais adiante. Tá? Segundo ponto que a gente estuda, que a gente desenvolve nesse material é linguagem corporal. E de um ponto de vista de habilidade social, a linguagem corporal não é aquele modelo tradicional que você escuta, que você estuda a linguagem corporal. Tá? Hoje, existem duas tendências para estudar linguagem corporal. Eu conheço bem essas duas tendências. A primeira, estudo de microexpressões da face. Né? A tendência criada aí pelo trabalho de Paul Ekman, que foi o cara que inspirou e é o consultor daquela série Lie to Me, e que é uma ideia basicamente de analisar microexpressões faciais e usar isso para calibrar, fazer uma calibração e perceber se a pessoa está falando a verdade, está falando mentira, como se você fosse um detector de mentiras, né, humano, vamos dizer assim. Essa é uma tendência. A outra tendência na questão da linguagem corporal é atribuir significado direto. Né? Cruzou o braço, postura fechada. Cruzou a perna e tal. Levantou a sobrancelha, isso. Indicadores de isso, daquilo. Né? E é uma tentativa de você meio que adivinhar o que a pessoa está pensando. Tá? Eu não vejo com muito bons olhos esse negócio de adivinhar. Ontem a gente esteve falando sobre isso. No programa eu falo bastante sobre isso. Não existe nenhuma garantia de que quando o cara está de braço cruzado, ele está fechado, está com a postura fechada. Ele pode estar com o braço numa posição confortável. Aquele é o jeito dele de prestar atenção e tal. Eu sempre fui muito bom aluno, eu gosto de estudar, sou muito estudioso. E se você me vir na sala de aula assistindo a aula, parece uma postura completamente desleixada, porque eu fico tão à vontade ali, me sinto tão bem no ambiente de aprendizado, que eu fico sentado na cadeira quase deitado, assim, relaxado, tranquilo, olhando. Aquilo ali para mim é um momento de relaxamento. Então, às vezes, o professor pode pensar que eu estou sendo desleixado em relação à aula dele, mas não é nada disso. É que aquilo ali para mim me relaxa tanto, aprender coisas, que eu tenho aquela postura. Então, muitas vezes eu fui confundido. Então, eu começo um curso, por exemplo, vou fazer um curso como aluno, né? Nos primeiros momentos eu fico sentado direitinho, eu não dou aquela relaxada ainda, para o cara não ficar com má vontade comigo, né? Pensando às vezes que... Mas é uma adivinhação, o cara olhar para a minha linguagem de corpo, minha postura, esse cara está com jeito de desleixado, acho que ele não está ligando para nada disso, acho que ele não me respeita. A pessoa começa a atribuir significado à linguagem corporal. Essas duas tendências não são a tendência que a gente usa no âmbito da habilidade social. A gente usa um conceito um pouco diferenciado, que é o conceito do que a linguagem corporal transmite. Aí existe um padrão de linguagem corporal que suga a tua energia. Existem pessoas que só de estarem perto de você, elas te cansam, te dão um estresse, um nervoso. E é uma postura corporal de desconforto. Aquela pessoa pode estar falando o que for, mas o corpo dela está dizendo no nível inconsciente. Não tem gesto fixo, não é? Mas no nível você sente um desconforto. A pessoa não está confortável. A pessoa não está feliz dentro daquela pele ali. A pessoa tem algum problema ali. Né? Então, e existe a linguagem corporal que dá energia para a gente, né? Que é uma linguagem corporal de conforto. Então a gente estuda a linguagem corporal
nesse âmbito, dentro dessa visão, não da visão tradicional, nem de microexpressão facial, nem de atribuir significados, né? E terceira coisa, presença pessoal. Tua presença, quando você chega no ambiente, quando você aparece no ambiente, quando as pessoas te veem, que diferença faz? O que é a tua figura? O teu cabelo, você é todo descabelado, é apropriado para o ambiente? O teu cabelo comunica o que você quer comunicar mesmo? A tua roupa, a tua aparência, a tua postura, e aí não é questão puramente de linguagem corporal, mas o espaço que você ocupa. É um conceito muito interessante em dinâmica social, de que espaço você ocupa, como você ocupa esse espaço, o impacto da sua presença no ambiente. A gente trabalha também com jogos sociais, dinâmica social. Jogo social, normalmente, isso aí é muito baseado no trabalho de Eric Berne, né? Games People Play, jogos, né, que as pessoas jogam. Não sei qual foi a tradução que colocaram no Brasil, eu li o original, mas ele fala muito disso. Jogos de dominância, de manipulação, né, pessoas que colocam você numa determinada posição e tal. E existem uns jogos sociais que não são saudáveis, né? Tem ambientes em que você vai e as pessoas estão... todo mundo que está naquele ambiente te coloca para baixo, todo mundo meio que te zoa, meio que te bota assim, né? E você conhece gente que passa por isso, uma espécie de um bullying social e tal, uma coisa assim. E existem outros ambientes que você chega e os caras já te colocam de rei e tal. Isso tudo depende da situação. E o ideal é que não haja esses jogos sociais mais doentios, vamos dizer assim, mas que exista uma dinâmica social. Sempre existe uma dinâmica social. E para isso você precisa perceber isso. Isso não é uma coisa fácil de ser percebida. Muitas vezes engana-se. Você pensa que um cara é o alfa, que aquele cara é o cara que decide, e aí de repente você percebe que aquele cara, de repente, é o comunicador, mas tem um cara atrás dele, coordenando aquilo ali, levando ele para onde ele quer. É necessário uma percepção, uma acuidade, perceber o que está acontecendo. Não, o coitadinho, por que ele fica naquela posição de coitadinho e tal. Então você começa, a partir de um determinado momento, que você está começando a entender a dinâmica social de uma tal forma que você já entra no ambiente e você já sabe, não, aquele aqui é o cara que resolve, aquele ali é o cara que fala, aquela ali é a mulher que faz isso aqui, você começa a entender isso. Aí você já entra numa posição em que, e muito pouca gente está estudando isso, muito pouca gente está se preparando nessa área. Posso dizer que não há muita gente realmente entendendo, estudando, se aprofundando em dinâmica social. Eu procurei cursos aqui, muito difícil de encontrar curso no Brasil nessa área, muito pouca gente. Então você realmente entra com uma vantagem nas situações. E, claro, desenvolvimento de relacionamento, iniciar amizade, relacionamento de trabalho, quais são os limites e tudo. Então é bastante coisa, né? Todo um corpo de conteúdos. E nada disso acontece se a pessoa não se permitir, se a pessoa não vencer isso que a gente chama de ansiedade social, que é uma coisa que se desenvolve desde a infância do cara, que começa quando você é um neném, né? E tem uma metáfora muito interessante que a gente usa frequentemente, que imagina uma situação. Um belo dia, você acorda numa terra de gigantes. Imagina essa situação. Antigamente tinha um seriado muito antigo, né, que fala terra de gigantes e tal. O cara foi parar numa terra que todo mundo era gigante. Imagina você acorda um dia na terra de gigantes. E aí, cara, você é tipo um ratinho ali, né? Você é tipo quase que uma barata. Se o cara pisar em você, tu tá morto. E aí, pô, tu fica olhando aquilo ali, cara, aquele mundo daqueles gigantes e tal. Aí você começa a perceber que tem umas outras pessoinhas do mesmo tamanho que você, uns pequenininhos também. Você começa a fazer amizade com aqueles... Você começa a notar que tem um gigante que
que gosta de você e que te levanta para ver as coisas, e que cuida de você e tal. E tem esse gigante, tem uma outra giganta, é, que é a companheira dele. Esses dois gigantes assim estão sempre cuidando de você e tal. Você, pô, esse gigante aqui eu posso confiar, esse é o gigante que vai me proteger e tal, nesse mundo de gigante. Um dia você faz uma coisa e o gigante fica com raiva e grita com você. Ou às vezes até te agride, levemente. E aquele gigante que você pensa, cara, esse é o gigante que vai me proteger para sempre. E, de repente ele fez uma cara feia para você. De repente ele bateu em você. Ele fez alguma coisa que você não esperava daquele que seria o seu protetor. E daquele minuto em diante você passa a ter medo de fazer alguma coisa que vai aborrecer o gigante, de contrariar aquele gigante que te atrapalha, tá entendendo? Você vai desenvolvendo uma ansiedade. Se eu fizer isso, vou ser bem visto, né? E é claro que você está entendendo, isso é uma metáfora, né? Para dar uma vida infantil. Uma criança vê o mundo assim, né? A mãe, o pai, os familiares, as pessoas mais próximas são verdadeiros gigantes, verdadeiros deuses para aquela criancinha pequenininha. Então, ela quer agradar, ela quer. Então, determinados ambientes familiares de convivência, a pessoa tem toda a liberdade para se expressar e tal. Então, ela fica mais tranquila em relação ao que ela pode fazer à vontade. Ela não desenvolve tanta ansiedade em sociedade. Mas em outros ambientes, outras famílias, existe uma pressão maior para não se expressar, não falar isso, não fazer aquilo, isso aqui está errado e tal. Então, a pessoa desenvolve uma ansiedade maior em relação ao que ela pode fazer, em relação a como ela pode se expressar. E é isso que a gente chama de ansiedade social. E algumas características fortes da ansiedade social é, primeiro, o diálogo interno. A gente conversa com a gente mesmo, né? E o diálogo interno, muitas vezes, ele é extremamente negativo. A pessoa que tem ansiedade social, a pessoa que tem timidez, né, ela vive com uma vergonha eterna. Se tem gente vendo, ela tem vergonha. Às vezes, problema para falar no telefone. Eu conheço uma pessoa que tem um nível de ansiedade social tão grande que não consegue falar no Skype. A pessoa não consegue falar nem no Skype. Entra assim, é um negócio incrível. No MSN ainda fala, mas se ligar o microfone, a pessoa já fica meio travada. Tem essa coisa dessa vergonha. E fazendo um trabalho com essa pessoa especificamente, o que a gente descobriu é que ela tem um diálogo interno, que ela começa a falar um monte de coisas. Não, será que a pessoa está vendo? Meu Deus, será que tem alguém filmando isso para botar no YouTube? Será que a pessoa... Ela fala cada barbaridade para ela mesma, que realmente a gente não sabe. Eu não sei como isso. Né? Então a gente teve que fazer um trabalho em cima da questão do diálogo interno e tal. E é muito importante que você comece a observar esse diálogo interno. O que você fala para você mesmo? A gente trabalha isso na habilidade social e trabalha isso no despertamento muito fortemente. A tua conversa interna, gente, tem pessoas que falam coisas com elas mesmas que se elas falassem para os outros, eu ia dar tiro nela. Porque são coisas horríveis, e no entanto você fala isso para você mesmo, muitas vezes. Então o diálogo interno é uma parte importante nisso aí. A gente tem que tomar consciência primeiro. Medo da rejeição, que é um negócio muito forte, que é esse negócio que vem da infância, esse medo da rejeição. Medo de não ser aceita, medo de ter uma resposta que não é a esperada, em última análise, medo de não ser amado, medo de não ser acarinhado, vamos dizer assim, né? Em um nível bem emocional, bem básico mesmo. Então, uma característica forte é esse medo da rejeição. Um desejo exacerbado de impressionar muitas vezes. Às vezes a pessoa ela não tem tanto medo assim da rejeição, mas ela acha que ela tem que arrebentar sempre. Ela acha que tem que dar um show todas as vezes.
É como se eu entrasse para fazer uma conferência e ficasse nervoso. Ah, meu Deus, será que... Não, porque hoje tem que arrebentar. Tem que ser o melhor treinamento que o cara viu na vida dele. Não precisa ser isso tudo. Né? Precisa ser um bom trabalho, precisa ser uma boa conversa, precisa ser uma boa interação social, seja ela qual for. Mas a pessoa com ansiedade social, ela tem esses extremos. Nem todos que têm ansiedade social é só medo da rejeição. Algumas pessoas nem têm tanto medo da rejeição, mas elas têm um desejo absurdo de impressionar demais, de ser fantástico sempre, de ser uma coisa, né? E às vezes a gente tem uma coisa muito básica para falar. Às vezes eu ligo para minha avó e falo assim: não tem assunto nenhum, eu queria falar com você, queria ouvir tua voz, estava com saudade. Então não tem assunto, não precisa ser extraordinário. Vó, quero te falar uma coisa muito inteligente. Não precisa. Às vezes você vai ligar para falar eu te amo e pronto. Só isso. Então a gente não precisa impressionar. E é fácil ver isso nas coisas simples. Às vezes não é tão fácil assim em interações sociais. Então tem muita gente, eu escrevi sobre isso recentemente no blog do habilidade social, né? Tem muitas pessoas que têm uma coisa de se sentir superior aos outros. Tem uma coisa assim, não, mas eles não são. Essas pessoas são aquelas pessoas que fazem tal coisa, são aqueles fulanos que fazem isso. Tem uma superioridade que pode ser falsa ou não. Pode ser uma coisa de compensar um problema de autoestima, ou pode ser uma coisa meio Dr. House mesmo. Tal. Não importa. Mas, às vezes, quando a pessoa tem esse problema de se achar superior, se ela é tão superior, toda vez que ela abrir a boca, ela tem que ser muito superior no que fala também. Então, isso dá também essa coisa de que eu sou obrigado a impressionar, sou obrigado a arrebentar sempre, a ser o máximo sempre. Né? E o meio termo disso aí é aquela vontade de agradar. Todos nós temos vontade de agradar. Isso todo ser humano tem vontade de agradar. Mas quando isso se torna uma obsessão em que você só está preocupado em agradar, né, te bloqueia, te impede de seguir adiante, te impede de fazer o processo todo, né, social. Problemas sociais, e você provavelmente, se você está aí, eu vi algumas pessoas no início dizendo assim, essa conferência é para mim, eu tenho problema nessa área, muita gente me mandou e-mail, poxa, isso aí tem a minha cara e tal. Tá? Você vai se enquadrar em uma dessas situações. Você vai perceber que isso gera uma dependência emocional. Uma dependência emocional de impressionar, ou de não ser rejeitado, ou de agradar. Ele gera uma dependência emocional. E gera uma dependência emocional daquelas pessoas que sempre te dão aquilo que você precisa. Né? Então, se você precisa de uma aceitação exagerada, eu conheço pessoas que precisam, né? sentem uma necessidade de uma aceitação excessiva, porque, veja bem, eu faço muitas palestras, muitos de vocês já assistiram treinamentos meus antes e tal, e basicamente eu sou um palestrante que eu tenho a tendência a ser bem humorado, falar algumas coisas engraçadas, contar de repente uma piada dentro do assunto sempre, ou um exemplo que é engraçado. Mas nem todas as piadas que eu conto são engraçadas. Nem todos os exemplos que eu dou são bons. Às vezes eu dou um exemplo e as pessoas ficam assim, hã? O que esse cara está falando? Então, acontece isso. E algumas pessoas não querem, não aceitam que isso aconteça. Nunca. Todas as piadas dela têm que ser a mais engraçada de todos. O cara tem que ser o campeão das piadas. O cara tem que ser o stand-up dos stand-ups. Todas as histórias, todos os exemplos que ele dá, todo mundo tem que entender. Tudo, a pessoa fica nesse troço. E aí se aproximam dela algumas pessoas que dão isso, que dão essa validação. E ficam usando o cara. Manipulando, igual um boneco, assim, dando sempre aquilo que ele precisa, porque o cara ele se refugia naquela galera, aquela galera são os caras que sempre falam amém para tudo que ele diz e tal, não sei o quê. Aí ele fica bem ali, acha que não precisa mudar nada, continua ali naquele troço e acaba não conseguindo expandir emocionalmente. Quando ele tenta sair para aumentar a esfera social dele, conhecer mais gente, fazer novos amigos e tal,
ele sente aquela dificuldade e ele não consegue comunicar isso para ele mesmo, ele volta para a zona de conforto e vai ficar naquilo ali a vida inteira. Né? Então, é preciso dar um passo. É preciso dar um passo no sentido de se expor. A gente tem uma série de técnicas no programa de treinamento, habilidade social, mas a técnica fundamental de dessensibilização progressiva é se expor. É se expor sem medo de ser feliz, sem medo de ser ridículo. E, claro, quando eu falo isso, às vezes a pessoa fica assim, pô, ele vai mandar a gente fazer uma coisa muito doida, ele vai sugerir um exercício de chegar na rua e dançar balé, não é nada disso. É uma coisa muito básica, e para uma pessoa que é tímida, que tem ansiedade social, ela é uma coisa difícil. É uma técnica que a gente desenvolveu fantástica, que simplesmente é uma coisa que você fala para as pessoas, e que isso, quanto mais você vai falando nesse negócio, isso tem um poder de modificar a maneira como você se sente em relação às interações sociais. Então, cada vez que você falar essa palavra para uma pessoa, você vai ficando mais e mais tranquilo em relação à exposição social, em relação à timidez. Cada vez que você falar isso. Isso é uma técnica que você vai ficar assim, né? Não vai acreditar no que eu vou falar agora. É tão simples de fazer que é fácil de não fazer. Num treinamento que eu estava fazendo na sexta-feira, para um pessoal, particularmente eu estava dando um treinamento de abordagem, abordar pessoas desconhecidas, e havia 2 pessoas nesse treinamento que disseram que são muito tímidas, né? Então eu ensinei isso aí, botei essa técnica para essas pessoas e tive um contato com elas 2 dias depois, e as pessoas conseguiram ter um desenvolvimento. É uma técnica extremamente simples, mas que você pode acabar não fazendo pela extrema simplicidade que é. E o que você vai fazer você vai andar pelas ruas, andar pelos lugares onde você anda, andar pelo seu trabalho, pelos lugares. E você vai dizer oi para todo mundo. Mauro, oi! Se eu falar oi, eu tenho que falar alguma coisa depois. E se a pessoa responder, eu não vou saber o que falar. Você está desconfortável com oi, então fala bom dia. Fala boa tarde. Fala boa noite. Para todo mundo que passar na tua frente. Claro, bom dia de manhã, boa tarde à tarde e boa noite à noite. Mas fala para todo mundo. Mauro, e se a pessoa não responder e ainda fizer cara feia? Ela que é mal educada. O cara que é um porco, tu deu bom dia para ele e não respondeu. Ele que é mal educado. Aliás, não vou nem fazer isso com o pobre do porquinho, que não tem culpa disso. Estão xingando o pobre do porquinho. Então não importa se a pessoa vai responder. O que você vai fazer? Você vai falar oi, você vai falar bom dia. É uma técnica de dessensibilização. A gente tem um processo completo. Mas tudo começa com isso aí. E aí eu te digo, se você não conseguir ultrapassar essa fase, você não vai para a fase da abordagem. Né? Da abordagem efetivamente, da abertura. Que são várias técnicas, várias coisas que você aprende, ou scripts, ou modelos de pensamento, que aí é modelagem de estratégia mental mesmo. Né? A gente pega a estratégia mental de um cara que é muito bom de conversar e tal, e você transfere de um cérebro, como se estivesse transferindo mesmo um programa, né? Um software. Aí você pega isso, existe também esse trabalho, mas o processo da dessensibilização você começa a fazer de uma forma muito simples. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer pessoa pode tomar essa decisão. Eu vou fazer, vou falar oi para todo mundo que aparece, vou dar bom dia para as pessoas, vou dar boa tarde para as pessoas. Algo que você nem imaginaria, porque a pessoa que é tímida mesmo, e eu faço muito essa pergunta nas palestras,
e eu pergunto assim, quem é tímido aqui? E aí tem meia dúzia de pessoas que levantam o braço. Eu falo assim, não. O tímido mesmo nem levanta o braço. E tem um cara que é tão tímido ali que ele tem medo de levantar o braço dizendo que é tímido e eu chamar ele para uma dinâmica, para um troço no palco. Então o cara nem levanta o braço. E tem as pessoas que acham que são tímidas, mas já estão numa etapa um pouco posterior a isso. Tá? E o que eu quero que você entenda, gente, é que aqui a gente está falando sobre um nível, existem vários níveis, né? Existe uma timidez, uma ansiedade social, e existe um nível que chama-se fobia social. Fobia social é outro processo. A gente aqui não está falando para o fóbico. A pessoa que tem fobia social é outro, vamos dizer assim, tratamento. É outra coisa que a gente vai ter que fazer. Existem processos específicos. Né? Então, de repente, você está assistindo aí e você tem uma fobia social, não consegue nem sair de casa, né? Alguma coisa próxima da síndrome do pânico. Aí é outro trabalho. Se você se caracteriza assim, se você está dentro disso aí, você pode mandar um e-mail para mim e me contar mais ou menos, e a gente vê o que você pode fazer. Eu posso te dar algumas ideias, até de pessoas que trabalham com isso, terapeutas ou pessoas mais especializadas nisso, né? Mas ansiedade social não é esse estágio tão vamos dizer assim, patológico, tão paralisante como é o da fobia social. E a ansiedade social todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Em algum grau. O Anthony Robbins tem. Barack Obama tem. Todas as pessoas, todos os bons comunicadores têm algum grau de ansiedade social. Mas a pessoa ela desenvolve maneiras de lidar com isso e ela tira a associação neurológica, né, da exposição com uma coisa potencialmente perigosa. Então ela passa a ficar à vontade ali naquele processo. Então fala um oi, um bom dia, uma boa tarde, empolgado se você conseguir. Mas se você for muito tímido, fala um oi fraquinho mesmo, não importa. Fala um oi fraquinho para começar. Depois tu vai melhorando o oi, depois tu vai melhorando o bom dia. Tá? Se você já conseguir falar assim, bom dia, eu dou um bom dia que as pessoas ficam contagiadas. Porque eu tenho um hábito de fazer isso. E tem gente que não responde. A pessoa é mal educada. Às vezes eu tô com alguém comigo, um amigo, no trabalho, e eu falo assim, eu dou um bom dia para a pessoa, a pessoa para quem eu dei bom dia não responde. Aí o cara que está comigo, meu amigo, fala assim, pô, deu mole, não devia ter dado bom dia. Eu falei, não, eu fiz o certo. Eu fiz, aquele cara ali é mal educado, aquela pessoa é mal educada. Mas eu fiz a minha parte. Nós fazemos a nossa parte do processo. Você dá um bom dia. E vou te dizer, essas pessoas que não vão responder, ou que de repente vão te olhar de cara feia, são aquelas pessoas que no início você pode até sentir, mas daqui a algum tempo você não liga mais. E essas são as pessoas que vão ajudar mais no seu processo de dessensibilização. Essas são as pessoas que vão te ajudar mais. E aí, se você começar hoje, você que está aqui, que é tímido mesmo, e começar hoje, não, eu vou começar esse negócio hoje. Eu vou dar bom dia para as pessoas. Não importa, só bom dia. Você não tem obrigação de falar mais nada, só bom dia. É só para você começar o processo. Só começar o processo. Mauro, eu quero aprender técnicas mais avançadas de conversação. A gente vai ter treinamento sobre isso, tem um programa de treinamento, o Habilidade Social todo, que você pode aprender, mas hoje aqui, lidando com a timidez mesmo, vencendo esse negócio. E a primeira etapa é essa, dá bom dia para os caras. Mauro, eu não consigo falar, dá um bom dia, fraquinho, bom dia. Tá? Daqui a pouco tu vai melhorando e você vai ver, daqui a pouco tu não está nem ligando. Daqui a pouco tu não está nem ligando. Se a pessoa olha de cara feia, daqui a pouco tu ri. Tu ri. Que às vezes outro dia eu passei no centro da cidade, e aí vem um daqueles palhaços pintados, aqueles mímicos lá, né? E o cara veio fazendo um gesto para mim, e eu não tinha me ligado, eu estava muito pensando nas coisas que eu ia fazer e tal. Eu estava falando assim, por que esse cara quer falar comigo, né? Mas era um mímico, um cara com a cara pintada de branco e tal. Troço engraçado pra caramba. Mas eu estava tão focado no que eu ia fazer, na reunião que eu ia participar depois, que eu não fiquei pensando assim, não, ele é um mímico, ele vai fazer uma palhaçada qualquer.
Não parei para pensar nisso. Aí o cara veio, tipo, falando comigo, estendeu a mão, como se fosse apertar minha mão. Eu estendi a mão para apertar, ele não apertou, fez uma graça assim, tá? E aí eu ri muito, eu achei que foi muito engraçado. E eu fiquei pensando assim, cara, eu já fui tímido, tão tímido, que se isso acontecesse, eu ia sumir, ia desmarcar o troço, ia me esconder num canto. Isso já foi uma realidade na minha vida. Apesar de que ninguém acredita que eu já fui tímido e tal, mas já foi, já é verdade. Um dia desse eu encontrei um amigo meu de infância, e aí eu estava esperando que ele fosse contar, mas a história que ele contou é que eu, desde pequenininho, eu falava em público e tal, e eu fiquei assim, poxa, mas eu me lembro de ter sido tímido. Né? Eu acho que eu sempre fui bom também de superar o troço. Né? Então, eu estou com vergonha, mas vou continuar aqui e tal. Então, é isso, é você fazer, continuar fazendo, seguir adiante. E, assim, na boa, o que o Mímico fez foi muito engraçado. Mas se é uma pessoa muito tímida ali, ficava arrasado. De repente ia querer até agredir o cara. Né? Por quê? Porque tantos ois e bons dias e boa tardes e boa noites que as pessoas olham de cara feia e daqui a pouco você não liga para mais nada disso. E você vai se tornando uma pessoa cada vez mais livre. Tá? Uma pessoa cada vez mais livre. Então vamos trazer para a consciência. Eu sempre tenho nas conferências, eu sempre coloco isso. Né? De todas essas causas que a gente analisou aí, a tua timidez, ou se você não tem e está assistindo porque você gosta de estudar essas coisas de desenvolvimento pessoal e tal, pensa numa pessoa tímida que você conhece. Né? A tua timidez ou dessa pessoa que você conhece, qual é a verdadeira causa dela? Traz isso para a consciência. Claro que a gente não vai fazer aqui terapia em grupo, né? Essa ideia, mas começa a trazer a tua consciência. A tua timidez, porque a tua timidez é diferente da minha, que é diferente da do outro, que é diferente da tua. A tua é o quê? É diálogo intenso? Você fala com você mesmo? Pega aquela lista que a gente passou aqui adiante, que eu espero que você tenha feito anotações, mas essa conferência está sendo gravada e ela vai estar no YouTube, como a gente faz com as nossas conferências. Então você vai poder rever isso aí. Tá? Mas a tua timidez é por quê? É diálogo interno? Você começa a falar coisa com você? É medo da rejeição? Você se sente obrigado a ser fantástico sempre? Qual daquelas causas é a tua causa? E começar a entender. Porque muitas coisas, só de você trazer para a consciência, só de você tirar do nível inconsciente, elas se resolvem. Como você vai perceber, quanto mais oi você falar, conforme você for falando oi, bom dia, boa noite para os outros, você vai cada vez mais, a cada boa noite, a cada bom dia, a cada boa tarde, você vai ficando menos tímido, você vai ficando mais solto, mais aberto, mais expansivo, até que você seja uma pessoa socialmente plena. E essa é a nossa ideia, que você chegue nesse ponto. Então analisa a tua timidez. Qual é a causa? Começa a pensar nisso. Porque semana que vem a gente vai continuar isso. E a gente vai aprofundar um pouco mais nesses temas, nessas causas, nessas situações específicas de timidez. Porque cada uma dessas causas ela tem um significado, algo que você pode aprender sobre você mesmo, sobre as pessoas com quem você convive, para que você se torne uma pessoa melhor através sempre da comunicação. Tudo na vida é comunicação e relacionamento. Comunicação com você mesmo, relacionamento com você mesmo. Comunicação com o outro, relacionamento com o outro. Então, quando você entender isso, realmente aceitar que tudo é comunicação e tudo é relacionamento, você vai estar prontinho para fazer todos os teus sonhos se tornarem realidade. Tá? Então, as pessoas que quiserem, que têm um problema mais sério aí, se quiserem mandar um e-mail para a gente falando, fala uma coisa mais particular, tá? E eu espero que vocês coloquem isso em prática, gente. É muito legal, é bom entender, aprender, fazer anotações, mas bom mesmo é quando você leva para o nível de comportamento e muda os seus resultados. Então, boa noite, semana que vem a gente vai estar junto de novo aqui, né? O pessoal da PNL, a gente está junto amanhã e até quinta-feira é o último dia para você fazer a inscrição para o webinário de contar histórias e encantar, tá? Então, é um troço que eu caprichei muito e está muito legal.
sobre a habilidade de contar histórias, né? E semana que vem a gente está junto aí. Boa semana para vocês. Está chegando o dia dos namorados. Aproveitem, melhorem suas habilidades de comunicação, sejam mais felizes. E grande abraço, uma boa noite. Até semana que vem.